Eu já estou indo a caminho do aeroporto, tá? Então vamos. Bom dia para vocês que estão no YouTube. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você seja fortalecida no dia de hoje. E hoje nós vamos começar com a leitura de Salmos 2. A minha versão é a versão da Bíblia, a mensagem. Eu vi que vocês gostaram dessa versão, né? É linda essa versão. Se você quiser adquirir mais uma Bíblia, ou se já tiver no tempo, Eneida já estava procurando uma Bíblia para comprar, vou deixar essa indicação para você. A Bíblia, na tradução, é a mensagem. Fala assim, Salmos 2. Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o eterno se opõem ao Messias e dizem: vamos nos libertar de Deus, vamos nos livrar do Messias. Sentado no seu trono, nos céus, o eterno ri. Primeiro ele se diverte com a presunção deles, depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coração está preparado para ele, no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse: você é meu filho, você é minha filha, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente? É só pedir. Nações, continentes, é só dizer, e todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito. Celebrem com tremor reverente. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem a Deus, não se arrependerão. E o versículo da devocional é o 8, tá? E nós lemos todo o capítulo 2. Somos filhas amadas do Senhor. E eu tenho certeza, como diz a última frase desse Salmo 2, todos vocês que buscarem a Deus não se arrependerão. E nunca que você sair da sua casa para ir para a igreja, para ir a devocional, para ter o seu momento de oração, vocês e eu, nós nunca iremos nos arrepender, porque a gente sempre sai da presença de Deus transformada. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada porque nessa manhã nós estamos aqui, te buscando, aprendendo do Senhor, amando a tua palavra. Senhor, obrigada porque cada dia nós amamos mais a tua palavra. Cada dia mais o Senhor coloca o desejo no nosso coração de ler. Senhor, nessa manhã a sensação que eu tenho no meu espírito é que nós estamos apaixonadas pelo Senhor. E renova em nós, Senhor, aquele primeiro amor de quando nós te conhecemos, de quando nós te aceitamos. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos orar mais, te buscar mais, porque se tem algo que nunca será tempo perdido, será aqueles momentos que estamos na tua presença, que vamos à igreja, que nos reunimos em oração, como o salmista diz, que nós podemos te buscar, porque nós nunca iremos nos arrepender, porque todas as vezes que nós estamos aqui, que nós viemos à tua presença, nós saímos de mãos cheias, nós saímos com o nosso espírito fortalecido, nós saímos, Senhor, com a nossa fé aumentada. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Fala conosco, Senhor, em mais uma devocional. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você nunca vai acordar 5:30 da manhã e vai se arrepender, porque sempre Deus sempre vai nos liberar aqui de mãos cheias. Hoje é 13 de junho e o título da nossa devocional é Cumprindo a Sua Missão. Cumprindo a Sua Missão. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24, versículo 15. Cumprindo a sua missão. Somos chamados para cumprir uma missão clara, discipular
as nações. A responsabilidade que recebemos vai além de simples ações de caridade ou busca de justiça social. O nosso papel é sermos instrumentos de transformação que impactam profundamente todas as esferas da sociedade. O reino de Deus não se manifesta apenas em igrejas ou espaços espirituais restritos, mas em cada área onde ele nos colocou, seja na política, na economia, na educação ou na cultura. Cristo nos deu uma estratégia poderosa. Somos enviados para conquistar os 7 montes, ou seja, as áreas de maior influência que moldam a cultura, política, economia, mídia, arte e entretenimento, religião, família e educação. Esses montes são ocupados por inimigos espirituais, que, assim como os antigos povos da Terra Prometida, devem ser derrotados para que o reino de Deus seja plenamente estabelecido. A nossa luta é contra os inimigos do reino, o espírito de amargura e rebelião dos amorreus, a ganância dos cananeus, o terror e o pânico dos heteus. Para conquistar esses territórios, precisamos da capacitação do Espírito Santo. Cada um de nós foi chamada para avançar e ocupar sua esfera de influência, transformando as estruturas corrompidas pela escuridão em espaços cheios da luz do Evangelho. Assim, veremos a manifestação do poder de Deus, que começa em pequenas sementes, mas tem o potencial de transformar nações inteiras. Qual é o espaço que você precisa ocupar? A missão é clara. Proclame o reino de Deus, resista às trevas e tome o seu lugar. Que lindo! Bom dia, pastora Leia. Essa devocional de hoje combina com a nossa igreja, né? Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Nossa cara. E a gente vai compartilhar nossa carinha com vocês, nossa identidade. Acabei de colocar no nosso grupo lá do WhatsApp informações dos 7 montes para você ter. Se você está aqui pela primeira vez, e eu já vi gente lá dando boas-vindas, e eu quero dar para você também, é nesse livro do nosso bispo, J.B. Carvalho e Disse Carvalho, que nós nos inspiramos. E hoje, o texto é do dia de hoje. Então, cada dia é um texto, tem uma oração, uma referência bíblica, e agora a gente vai mergulhar aqui nas instruções que ele está nos dando. Hoje é o bispo JB que está falando, amanhã é a bispa Disse Carvalho, e a gente vai, assim, enchendo o nosso pacotinho, nossa mochilinha. Você tem essa sensação de todo dia de manhã, quando você está aqui com a gente, você ter de Deus um pouquinho mais para colocar na sua mochila para você seguir o seu dia? Não tem? Tá, então vou te dar essa ideia. Toda vez que você vem para cá, eu tenho a sensação de que a gente tira a mochila das costas, abre e fica esperando para ver o que a gente vai colocar, sabe? A lancheira que a gente faz para os nossos filhos, esse é o momento da nossa lancheira espiritual que o nosso Pai prepara para nós, para a gente poder lanchar durante o dia. Então, abre essa mochila imaginária, profética, e bora colocar dentro dela aquilo que vai ser necessário para a sua vida. Talvez algumas referências e algumas opiniões, alguns conceitos sejam novos para você. Então, deixa guardadinha aí nessa mochila que você vai usar em algum momento, em algum tempo. Hoje a gente vai falar de uma missão que ela é para além de nós. Então, vamos falar disso. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu coloquei os 7 montes e procurei uma referência bíblica e uma atitude diante de cada um. Então, quais são os 7 montes? Governo e política, família, educação e ciência, economia e negócios, arte e entretenimento, mídia e comunicação e religião e igreja. Então, são os 7, tá? Então, eu tenho aqui 7 pregadores, só para a gente poder ver isso, como que é botei pregador coloridinho para você saber que os 7 montes de influência é esse tantão aqui, ó.
Gente, criança que entende assim, tá? Eu trago sempre porque eu penso. Se a criança entende, bonita, você vai entender. Quantificação a gente ensina para as crianças, ela vendo o tanto que a gente tem. Ó, o tanto que a gente tem dos montes de influência são esses pregadorzinhos aqui na minha mão. Estão vendo? Muito bem. Então, vamos falar sobre eles. Antes de eu falar de montes e sobre a missão que o bispo JB está nos chamando, eu quero falar de nós. Porque não adianta, bonita, a gente ter bandeira levantada, a gente ser militante para algumas pautas, se dentro de nós e dentro do ambiente, da esfera que a gente habita, está em desordem. Não adianta você falar sobre justiça se você não é justa com seu filho. Não adianta você falar sobre as questões da sua opinião com relação a algumas pautas de estética, de beleza, se a gente não se cuida, não conversa, não converge, parece que fica faltando, parece que é hipocrisia. E uma coisa que a gente tem buscado todo dia, 5h30 da manhã, é a verdade. E a verdade precisa ser uma aliada a seu respeito, precisa ser aquela que você vai dar a mão. A gente tem hoje um mundo extremamente fácil para a gente poder fingir, performar, fazer de conta que está tudo bem, armar um cenário. Mas, gente, no reino espiritual, não. O reino espiritual é a verdade que está sobre a nossa vida. E Deus sabe de nós, do lado de fora e do lado de dentro. Então, antes de entender qual é a nossa missão de transformar as esferas da sociedade, como é que está a sua vida em fase de transformação? A primeira missão que eu acho que é interessante a gente chamar a nossa atenção é a respeito daquilo que você sabe que você precisa ser transformado. Você tem 3 coisas latentes que quando você olha, fala assim, meu Deus, eu ainda não melhorei nisso. Você tem? Porque eu tenho. Eu tenho clareza de áreas da minha vida que eu preciso de transformação. Eu preciso de transformação na minha impaciência. Às vezes eu não espero o tempo das pessoas, e isso me prejudica extremamente. Às vezes eu tenho, porque tenho pressa, às vezes também não desfruto do processo, porque eu quero logo ver o resultado. Eu sou aquela que faço bolo já pensando no sabor que o bolo vai ter, mas eu nem bati o treco ainda. Eu sou essa. E isso me prejudica. Por quê? Porque quando eu vejo uma pessoa fazendo bolo, eu estou vendo que ela está se divertindo quando ela coloca o ovo, aí ela bate com todo carinho, com toda atenção, e aquela massa vai ficando homogênea, e ela vai ficando ali misturada. E eu preciso melhorar em muitas coisas, e entre elas, a minha impaciência. Qual é o seu lugar de transformação, bonita, para o dia de hoje? Hoje, muita gente diz que é o dia do azar. Azar nada, é o nosso dia de sorte, de bênção. Hoje não é 13, sexta-feira 13, e não tem absolutamente nenhuma influência sobre a nossa vida. Hoje é sexta-feira, dia do Senhor, que vai nos conduzir a sermos transformadas. Em quê? Naquilo que você vai identificar aí hoje. Escreve aí, ó. A Michelle já escreveu, já botou para o mundo inteiro ver. Impaciência, impulsividade, um monte de coisa que ela precisa colocar. As coléricas vão se identificando comigo e vão vindo comigo, né? Obrigada, gente, que eu não fico sozinha. As melancólicas ficam mais quietinhas, que não vai se expor, mas está tudo bem. Mas você sabe, diante de Deus, qual é a área que você precisa se expor diante dele? Qual é a sua área de transformação? E aí, quando você entende que você precisa se transformar, você precisa se consertar, você tem uma postura de verdade e de legitimidade espiritual. A gente, durante algum tempo, especialmente na troca de governo passado, a gente viu um Brasil muito militante em defesa de ideias políticas. E eu ficava pensando assim, esse povo todinho que está aqui defendendo política, falando de não corrupção, disso e aquilo, está como quando pega a vaga do outro. Está como quando está diante de uma situação pequena de honestidade e não cumpre. É disso que eu estou falando.
A gente levantar bandeira, defender opiniões, gente, é muito fácil. Agora, viver ali na vera, na verdade, viver todo dia, onde aqueles com quem você convive conseguem te validar, essa é a chave. E é essa chave que eu quero te entregar hoje, que você traga primeiro para si a transformação. Você acorda às 5h30 da manhã, para quê mesmo? Para ver Neida dando bom dia? Que é uma delicinha, não é? Ela falar o nosso nome, dar bom dia, a gente se sente amado. É tão bom de manhã ouvir o nosso nome. Muito bem, você vem aqui para quê? Para me ver aqui, bonita? Para olhar o livro? Não! Você vem aqui para poder você receber e colocar na sua mochilinha mais uma porção daquilo que a palavra vai trazer e você apresentar as suas queixas ao Senhor. E quando a gente faz disso um hábito, a gente está denunciando, anunciando, gritando para o reino espiritual que a gente quer transformação. Mas a transformação também, além dessas ações, é uma escolha. E escolha diária, para que você e eu, a gente tenha habilitação espiritual. A habilitação para poder falar dos 7 montes e a gente poder fazer algo. Deus nos chamou para fazer a influência, mas ela começa dentro do seu endereço. Começa na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Começa pequeno, começa de perto. E hoje eu quero chamar a sua atenção nessa sexta-feira, que não é sexta-feira 13 de azar coisa nenhuma, para que você cumpra a sua missão, a começar desse lugar onde você está. Sabe aonde? Sentada com o seu bumbumzinho aí, me ouvindo, a maioria aqui às 5h30, muitas me ouvindo enquanto fazem coisas, mas enquanto você está aqui, e para o agora, a missão que você precisa cumprir está na tua mão. Qual é a área que Deus precisa transformar e que você tem extrema dificuldade e que você percebe que isso prejudica quem está por perto? Hoje é dia da gente poder viver a transformação de dentro para fora. Para que quando a gente venha para o todo, para fora, para as esferas, para as 7 esferas de influência, a gente saiba o que está fazendo. Gente, essa aqui não é uma reunião de mulheres falsas. Aqui não é uma reunião de gente que se agrega só para apertar o botão do iFood do céu e esperar a resposta. Não. Isso daqui é uma reunião de gente que batalha pela santidade, que batalha pela presença. Esse é um lugar onde cada uma de nós a gente paga um preço. O preço de acordar um pouco mais cedo, o preço de estar aqui ouvindo, o preço da constância. Gente, vamos combinar que vida devocional durante muitos anos na vida de quase todas nós foi um fiasco, porque não tinha continuidade. E estar no grupo mantém a gente preso, né? Eu tenho essa sensação. Parece que vocês seguram a minha mão e falam assim, não, pastora, bora lá, a gente quer te ouvir. Ou então, às vezes, quando eu não posso falar, como já aconteceu algumas vezes, eu penso assim, meu Deus, eu tenho que acordar para ouvir o que o Senhor tem a me dizer naquele horário. Você tem a impressão de que coisas acontecem em horários determinados do dia? Eu tenho. Quando você olha para o céu, quando você olha para o dia, quando você olha para as coisas, aquele horário ele é específico para a manifestação do nosso Deus. E hoje está sendo específico a manifestação do amor do nosso Deus para você e para mim, para a gente poder ser transformada e a gente poder dizer ao mundo que as 7 esferas de governo, as 7 esferas de influência, elas estão, de fato, no lugar onde a gente vai subir. E interessante que o apóstolo Fernando Guilhem, ele, inclusive, já faleceu, era um apóstolo muito especial de lá de Belo Horizonte. Ele trazia para a gente a ideia de que essas palavras, essas esferas, eram como se fossem montes em que a gente precisaria subir para conquistar. Como o bispo traz aqui, a gente precisa conquistar esses montes para tirar a mentira de lá, tirar aqueles que roubam de lá. A gente precisa fazer com que esses lugares sejam realmente tomados. Aí eu quero ler novamente os 7 montes, mas dessa vez eu quero que você ouça a palavra,
área de esfera e você se identifique com um desses montes, tá bom? Esses montes, eles precisam ser conquistados, precisam ser avançados com a sua e a minha influência. Ô, gente, contra fatos não há argumento. Se você sobe numa dessas montanhas, num desses montes de influência, e você fala da sua transformação, não há ninguém que possa combater o que você vai falar, porque é legítimo que você vive. Quando eu conto dos meus segredinhos com o Espírito Santo e conto para você que ele me respondeu, não tem nada na terra que possa desfazer isso, porque isso é o conteúdo de verdade que Deus me deu. Tenha conteúdo de verdade para você entregar no monte que você vai subir. Tenha conteúdo de verdade para que numa discussão o Espírito Santo te lembre que você não precisa abrir a boca, porque a sua vida fala por você. João fala que a gente precisa produzir frutos e frutos que permaneçam. Cadê os seus frutos? Cadê os meus frutos? São sobre os frutos que as influências dos 7 montes precisam. A gente subir a montanha e devolver, entregar e compartilhar o fruto que Deus tem nos dado. Você conseguiu, durante esse lugar que você está de decisão, de vir todas as manhãs para a devocional, se frear nos gastos? Você está de parabéns, porque você está vivendo uma transformação. Pastor, eu era muito gastadeira, eu não tinha respeito pelo meu dinheiro, não tinha respeito pelo que Deus me deu. E agora, com a devocional, ouvindo a voz de Deus todos os dias, eu entendi que eu preciso ser aquela que administra a riqueza que Deus me dá. Você é essa pessoa que mudou nessa área? Você está mais carinhosa com o seu marido? Vou falar coisas básicas, tá? Você é aquela que levanta e vai arrumar a casa, ajeitar as coisas, faxinar a casa, porque você quer ordem e decência, porque Deus está te trazendo? Você está mais bonita. Tá, bonita? Todo dia eu te chamo de bonita. Você tem esse nome aqui dentro dessa devocional. Você está mais linda? Está indo para o trabalho mais fofa, mais se comprometendo, mais comprometida com a sua imagem? Isso é ser imagem e semelhança como o nosso Deus é. Você está muito mais querida e fofa no seu trabalho? Se todas essas respostas foram sim, você está no caminho certo e eu também. Mas se alguma resposta é não, bora aqui juntas, segurar a mão e a gente poder mudar, ok? Eu vou falar cada uma desses montes, né, dessas áreas de influência. Veja, só pela palavra, pelo sentido que você tem de você, porque eu estou explicando isso lá no nosso grupo. Conta para mim, quando você ouve um desses montes, qual é o que mais mexe com o seu coração? Você vai escrever aqui no nosso chat para a gente orar em seguida, tá? Governo e política, família. Se você pudesse escolher um desses montes para subir hoje, qual você subiria? Governo e política, família, educação e ciência, economia e negócios, artes e entretenimento, mídia e comunicação, igreja e religião. Vai colocando aí. Se você tivesse que hoje, Deus falasse assim, a sua missão hoje, bonita, vem comigo cumprir a sua missão, bora subir um monte. Qual monte você subiria? O monte do governo, da política, da família, educação e ciência, economia e negócios, arte e entretenimento, mídia e comunicação, e igreja e religião. Vai colocando aí. Se Deus tivesse que contar com você, para você poder subir num desses montes, qual monte você escolheria? Deus falaria assim para você, hoje eu tenho uma missão, mas você pode escolher entre esses 7 pregadores, para você subir comigo. Eu estou vendo que tem gente que colocou mais de um, né? Colocou mais de um monte. Muito bem, bonita. Está disposta para subir um monte. Isso mesmo. Vai colocando aqui. Pastora, eu não consigo colocar no chat, mas escrevi no meu caderno. Eu quero apresentar a Deus em oração. Esse tanto aqui. Imagina que agora, cada uma de nós, nessa oração, nós estamos fazendo a conquista desses montes por meio da vida, de conteúdo de verdade que você tem.
já há algum tempo que eu tenho observado a vivência familiar de algumas amigas e tenho falado assim, gente, manifesta isso para o mundo. Pôr mesa não é um negócio trivial. Pôr mesa e almoçar com a família, ou jantar com a família, ou ter tempo devocional é uma riqueza. O mundo tem que saber isso. Esse é o monte da família. Talvez você tenha, como a Juliana, a Ju, essa facilidade de pegar o que está sendo posto aqui e fazer de forma fofa, num vídeo com música, para o mundo poder acessar. Isso é mídia, é comunicação. Talvez a sua vida seja uma vida de ensino. E olha como que está a nossa oração hoje. Senhor, me capacita a ser fiel na missão de discipular as nações. Conceda-me sabedoria e coragem para enfrentar os inimigos espirituais e tomar posse dos montes que influenciam a sociedade. Que eu possa ser sal e luz em todas as esferas, trazendo a sua verdade e a sua justiça em cada ação e palavra. Amém? Feche os seus olhos, bonita. Vamos apresentar hoje, diante de Deus, os 7 montes de influência. Talvez você já esteja até lá no topo de um deles. Talvez você tenha uma influência absurda em algum monte desse. E talvez você seja a voz de resposta de Deus para esse tempo. Não se cale. Diga o que você tem vivido diante de Deus. Diga, compartilhe, use a sua rede social, use a sua voz. Hoje, quando você for ao trabalho, conte algo que Deus fez para a tua vida. Vamos apresentar diante de Deus o monte que a gente quer subir para que Ele possa contar com a gente para cumprir a nossa missão. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Quem somos nós, Senhor, para subir até o topo da montanha dessas influências e poder ser a sua voz? Ao tempo que eu penso, Senhor, que a gente parece que não tem capacidade, não tem o lugar de voz. Ao mesmo tempo, eu penso que o Senhor conta com cada uma de nós para fazermos a diferença nesses montes, de trazer o reino de Deus, a verdade de Deus para cada área dessa. Senhor, eu quero te apresentar nossas vidas, cada uma de nós, essas mulheres que estão aqui, as brasileiras que estão aqui, e mulheres de todas as nações que em algum momento vai acessar esse conteúdo. Ó Deus, nós queremos te apresentar os montes, Senhor, do governo e da política, seja do Brasil ou de qualquer outro país. Te pedimos a tua bênção, pedindo para que os governantes, Senhor, sejam constrangidos pela tua presença. Pedimos pelas famílias, Senhor, pelo monte da família. Pedimos que o Senhor use a nossa vida como guardiães, para a gente guardar nossa casa, guardar nossa família, guardar o nosso casamento, guardar nossa maternidade, guardar, Senhor, a casa, trancando a porta de forma física e espiritual, para que as coisas não entrem na nossa família e que a gente tenha um alicerce forte. Senhor, nós consagramos o monte da educação e da ciência. Pedimos que todo o ensino liberado sobre o mundo seja consagrado e que haja pessoas queridas, queridos, da tua parte, que anunciem a tua voz. Obrigado pelas professoras que estão aqui nessa manhã, no monte da educação. Obrigado por essas professoras que vão acessar esse conteúdo e que têm feito diferença dentro do seu ambiente de trabalho. Consagra cada uma delas. Senhor, renova suas forças. Abençoe, ó Deus, a economia e o negócio, a começar daquilo que está na nossa mão. Nos ensine, Senhor, a sermos boas mordomas, boas administradoras, de que aquilo que vier na nossa mão tenha a parte do dízimo, os 10% para entregarmos ao Senhor, que haja, ó Deus, o lugar da oferta, que haja o lugar da fé, para a gente poder fechar os olhos, cumprir a tua palavra e fazer com que a economia, primeiro da nossa casa, seja esticada. Senhor, nós consagramos artes e entretenimento e louvamos o teu nome por pessoas que se levantam como Bezalel, Senhor, que foi escolhido para poder fazer ali no teu povo
ali naquele momento do tabernáculo estabelecido, do Santo dos Santos, ele ter um papel importante de trazer a arte naquele lugar que é o desenho, que é o lugar onde as pessoas têm uma visão tão sensível. Deus, que os entretenimentos daqui do Brasil e do mundo sejam consagrados. Nós pedimos, damos ordem a todo espírito que tem habitado e tem ocupado o entretenimento com pornografia, com prostituição, com promiscuidade, com palavrão, bate em retirada. Que haja, ó Deus, um lugar de entretenimento, que o teu povo tenha um lugar de acesso, e que isso esteja aqui nesse lugar, nessa manhã, com pessoas que fazem. Pedimos também, Senhor, que a mídia e a comunicação sejam consagradas ao Senhor. E te pedimos que o lugar da igreja, o lugar da religião, o lugar onde professamos a nossa fé, seja um lugar onde a nossa ação ativa venha, ó Deus, comunicar ao mundo a influência que o Senhor tem em nós. Consagramos esses 7 montes, representados por esses 7 pregadores, esses pregadorzinhos coloridos, colocado na minha mão e, nesse momento profético, entregue ao Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas e que a gente suba até o topo e a gente declare a tua voz. Obrigada. Consagra cada uma de nós, Senhor. Derrama um óleo fresco e novo sobre nós e que os lugares que a gente estiver hoje sejam lugares de influências intencionais. Te adoramos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Quem que vai tirar foto? Eu acho que a Mariana não está aí. Se você puder tirar foto, vai avisando a Áurea. Áurea, você consegue tirar? Sinaliza aí para gente. Bonita. Mari, você consegue tirar? Mari, está aí? Eu tô, mas eu tô no celular. Bom dia. Bom dia, Maria. Juliana de Bernardo vai tirar. Faz uma cara bem linda, bonita. Que você seja essa especial mulher que vai subir os montes e fazer a sua diferença. Amém?